Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo da série de estudo social sobre o que está em alta no X. Ontem não tivemos vídeos, pulamos ontem, estava aí resolvendo umas questões pessoais minhas, mas hoje estamos de volta e o assunto que estava em alta ontem é o mesmo assunto que está em alta hoje. Então não perdemos nada. Enfim, para quem tá começando agora a acompanhar o canal, essa é uma série de estudo social onde eu tô analisando os principais assuntos que estão no X do dia, geralmente na área de entretenimento, política e um assunto geral. E aí, com base nesses três assuntos em alta, a gente faz aqui uma reflexão a respeito do nosso Brasil, da nossa sociedade, do que nós podemos aprender com a abordagem desses assuntos. Então, se você não assistiu os dias anteriores, hoje nós estamos no quarto dia. Então, se você não assistiu no primeiro, segundo e o terceiro dia, volta aí no canal, vê os vídeos anteriores que está muito legal, tá bom? E se você tá chegando aqui agora, vendo minha carinha pela primeira vez, sim, estou começando agora no YouTube, já estou há um tempo no Instagram, então me ajuda, por favor, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e ajuda a tia aqui a crescer esse canal. Vamos pro vídeo? Bom, os três assuntos que estavam em alta no X, dois são muito relacionados. E aí eu vou começar primeiro para a questão geral, que é a questão da Azul Airlines. Cara, esse assunto explodiu no X, por quê? Porque a Azul levantou uma bandeira vermelha aí de dívida, né? A companhia está endividada. O que não é novidade no cenário brasileiro, né? A situação financeira do Brasil está muito complicada. Isso reflete nas empresas que atuam dentro do Brasil. E é o que aconteceu com a Azul. E por que esse assunto foi, assim, uma explosão no X, né? Porque as pessoas estão com medo. A Azul é uma das empresas que fazem rotas aqui no Brasil que nenhuma outra empresa faz. Cidades pequenas e tudo mais. E também fazem grandes voos internacionais. Então as pessoas estão tipo, eu comprei minha passagem agora, se fechar, vou ficar sem passagem, como eu vou fazer? Gente, calma. Surto coletivo não precisa. Por quê? Porque o CEO da Azul já anunciou que os voos continuam de forma normal, que nenhum cliente ali da Azul vai ser prejudicado em nenhuma operação que eles vão fazer. Empresas do exterior já se dispuseram em investir na Azul, porque é uma empresa consolidada, enfim. Então eu creio de verdade que a Azul vai sair dessa crise, né? Óbvio que Latam e Gol já estão assim, de olho na concorrência, mas eu creio de verdade, pelo tamanho que a Azul é, pela seriedade que a Azul carrega, eu creio que eles vão sair dessa crise. E foi um surto coletivo no X. Não precisava, nós somos ansiosos às vezes e ficamos com medo de perder o nosso dinheirinho. Gente, passagem aérea é cara, viu? É muito caro, então em partes eu entendo o surto, mas em outras partes a gente continua aqui torcendo pra Azul continuar voando alto, como já tem voado há muitos anos. O segundo assunto está em alta, não só hoje, viu? É um assunto que está em alta já faz um tempo, mas voltou pro top hoje, é a questão das bets, que é a parte política. E por que a questão das bets? Aí agora entra a parte de entretenimento. Porque a Virgínia separou do Zé Felipe. E as pessoas estão enlouquecidas porque a Virgínia separou do Zé Felipe. E aí, em meio a esse anúncio de separação, surgiu uma série de teorias, né? E uma dessas teorias é que essa separação seria uma manobra de marketing para amenizar a imagem negativa que aconteceu na CPI das bets quando a Virgínia foi lá depor. Vou começar a falar primeiro a minha opinião sobre bets, e aí depois eu falo a minha opinião sobre o relacionamento da Virgínia, né? Se é que eu posso dar opinião a respeito do relacionamento dela. Mas enfim, vamos lá. Com relação às bets, primeiro que aquela CPI das bets foi uma verdadeira palhaçada, né? Ridículo a gente ver ali senadores, pessoas que deveriam estar olhando para a legislação do país e olhando para o buraco que as bets têm causado ali, dando uma de tietar a Virgínia. Foi ridículo. Foi uma grande palhaçada. O pessoal jogando bets no meio da CPI. Enfim, eu já comentei sobre isso no Instagram, né? E foi uma vergonha pra nossa política nacional. Uma vergonha. A Virgínia com aquela camisetinha das filhas dela, copinho rosa, chupando o microfone, achando que era garrafa, bem natural, né? Quase que sem querer. Enfim, ela vestiu um personagem, esse personagem foi pensado, foi estruturado pra causar a ideia de que, ai meu Deus, eu não sei o que estou fazendo aqui, sou inocente. E
A postura dos políticos ali envolvidos foi, assim, deplorável, foi triste, muito triste. No sentido político pro Brasil. Agora, a minha opinião sobre bets. Cara, eu acho que o brasileiro ele não tem maturidade pra lidar com a facilidade do jogo ali no celular. Ah, mas o cigarro também faz mal e pode. Existem diferenças na forma que nos é proposto. Entende? Quando a gente tá falando de bets, do jogo do tigrinho e tudo mais, a gente tá falando de um jogo que é construído especificamente para mobile, que é o celular, entendendo que a população mais pobre é a população que acessa o celular, não o computador, e a população que busca o jogo do tigrinho. A propaganda é feita como dinheiro fácil, como segunda fonte de renda. A propaganda é feita como, que você vai enriquecer. Enfim, existe uma série de estratégias de marketing, de PNL, de manipulação da linguagem, manipulação da imagem, que são construídos especificamente para levar a pessoa a esse buraco que é fundo. Fundo, fundo, fundo. Ah, Thames, então você é contra o tigrinho? Você é contra a aposta? Você é contra os jogos? Eu sim sou contra o tigrinho. Contra casas de aposta, não. Eu creio que deve haver ali uma regulamentação, um órgão que regulamente e que também vistorie, que também cobre imposto. Eu acho que essas coisas têm que ser cara. Por que tem que ser cara? Quem tem que gastar dinheiro nisso é quem tem dinheiro para gastar nisso, entende? E o dinheiro da cesta básica, o dinheiro da conta de luz, o dinheiro da conta de água, não é dinheiro que deve ser investido nesse tipo de jogo, né? Nesse tipo de entretenimento. Então eu creio sim que tem que ter um órgão que regulamente tudo isso. Creio que seja culpa dos influenciadores? Não creio que seja culpa dos influenciadores. Eles se aproveitaram da situação, ganharam dinheiro. Gosto muito da expressão que o Felca usa, dizendo que eles têm sangue na mão. Isso é verdade, eles têm sangue nas mãos mesmo. Mas eu não posso criminalizá-los por isso, né? Torná-los réu por isso. Até porque deveria ser uma competência do Estado, uma competência da federação, investigar e colocar as devidas regras, as devidas normas para isso acontecer. Então, o tigrinho eu sou bem contra, justamente por causa dessa forma que ele é construído, de levar a pessoa a entender que aquilo pode ser uma fonte de renda, que aquilo vai tirar ela da miséria. Fora que, se você tem um time de futebol, que você tá apostando no seu time de futebol, você depende diretamente do desempenho do seu time de futebol, entende? Se eu tenho um time de basquete, quero apostar no time de basquete da minha cidade, eu vou estar dependendo diretamente do desempenho do time de basquete da minha cidade. Agora, o tigrinho é por algoritmo. O tigrinho ganha quando as pessoas perdem. O tigrinho enriquece conforme as pessoas perdem. Então, quanto mais pessoas perdem dinheiro, mais rico as pessoas que são donos do tigrinho, né? Os influenciadores também ficam. Então, é por isso que eu vejo essa diferença entre as casas de aposta e o jogo do tigrinho. E com relação ao jogo do tigrinho, eu acho bem complicado essa liberação. Fora que, gente, se a gente for olhar o cenário mundial, existem já pessoas escravizadas por causa do jogo do tigrinho. Escravizadas pelos cartéis, escravizadas pelas organizações, as gangues que operam o jogo do tigrinho. Então é um negócio bem complicado, assim, é um buraco bem fundo que a gente ainda escavou bem pouco. Mas se a gente escavar mais, a gente vai encontrar muita coisa podre ali dentro. Agora, com relação às casas de aposta, creio que tem que ter regulamentação também. Creio que tem que ter fiscalização do governo e cobrança de impostos também. Pô, eles estão cobrando um montão de imposto do café, do gás, da gasolina, e aí os caras do tigrinho, os caras da casa de aposta não querem pagar imposto? Que isso, cara? Tem que diminuir o imposto da cesta básica e aumentar o imposto do cigarro, da cachaça e do tigrinho. Entende? Mas enfim. E aí, por causa dessa separação do Zé Felipe e da Virgínia, surgiu essas teorias de que ela estava usando a separação como uma jogada de marketing para amenizar a visão ruim que a CPI das bets ali trouxe para ela. Pode ser que seja isso? Pode ser. Não sei quem sou eu para julgar nesse sentido. Mas com relação à separação dela e do Zé Felipe, eu tenho uma reflexão muito interessante para fazer. Primeiro, que quem somos nós para julgar o que acontecia no relacionamento deles, né? Não somos ninguém. A gente não sabe ali de todos os pormenores do que aconteceu. Agora, uma coisa que é muito claro, é fato, assim,
E o Ricardo Ventura, do canal Não Minta Pra Mim, fala muito sobre isso. Inclusive, pensei muitas vezes em como construir a minha imagem na rede social por causa dessa expressão que ele usa. É que quando a nossa vida se torna um produto, a gente tá indo pro caminho errado. Quando a gente olha pra vida da Virgínia, a vida dela é o produto. A rotina dela é o produto. A família que ela ofereceu é o produto. E isso é um grande problema. Por quê? Porque isso exerce uma pressão na nossa cabeça, uma pressão de que nós temos que suprir a expectativa do nosso público. Nós não podemos decepcionar o nosso público, nós não podemos decepcionar as pessoas que nos seguem. E se a gente faz alguma coisa de errada, cai o número de seguidores. E se a gente faz alguma coisa que às vezes nem é errada, mas só porque a gente não quer fazer do outro jeito, cai o número de seguidores. Então a gente fica refém. A gente torna aquilo que é mais precioso que nós temos, que é a nossa vida, o nosso tempo, a gente torna eles refém de uma vida virtual. E a vida virtual, gente, nunca é a vida real. Nunca. A gente não mostra o que é podre aqui. A gente não mostra. Talvez a gente mostre um pouquinho, mas a podridão mesmo do nosso coração, sabe? As nossas entranhas, a gente não mostra na rede social. A gente tem dificuldade de mostrar até para aqueles que convivem conosco, a não ser as pessoas que estão 24 horas conosco, que é o caso do marido, né, ou da esposa. Então é bem complicado quando a gente torna a nossa vida um produto, porque ela passa a ser objeto de admiração, mas ela também passa a ser objeto de crítica. Ela passa a ser objeto de inspiração positiva, mas ela também passa a ser um objeto de cobiça, um objeto de inveja, um objeto de produtividade. E aí a gente castra a nossa vida, a gente cala a nossa vida, coloca ela numa amarra, numa camisa de força chamada rede social e tenta conter ela ali naquele espaço. E isso é um grande problema. Imagino que eles devem estar sofrendo triplo do que um casal comum sofreria só por conta da exposição. Eles vão ter que ter cuidado com o que eles falam, eles vão ter que ter cuidado com o que eles postam, onde eles aparecem, onde vão fotografá-los, o que pode vazar dos filhos, uma fala da filha dela que seja ali uma brincadeira, que vaze, pronto, é o suficiente para destruir toda uma reputação e todo um trabalho. Então é bem complicado. Eu vejo o casamento como um cordão de três dobras, sabe? Eclesiastes fala muito disso. É como se eu, meu esposo, né, meu marido e Deus fôssemos esse cordão de 3 dobras. E quando a gente tira uma dobra desse cordão, o cordão enfraquece. Ou quando a gente coloca coisas que não fazem parte desse cordão, o cordão enfraquece. E talvez a rede social, a exposição, seja um terceiro aí em muitos casamentos. Claro que eu tô dando um exemplo macro, né? A Virgínia e o Zé Felipe são gigantes na rede social. Mas quantos casais, sabe, não estão entrando em crise, não estão entrando em divórcio, não estão entrando em separação, porque consomem da rede social um casamento perfeito, que não existe, tá bom? Deixa eu dizer aqui pra vocês de forma muito clara, não existe casamento perfeito. Eu estou casada com meu marido há 15 anos, já tivemos diversas crises. E nós aconselhamos casais há pelo menos 7 anos. Não existe relacionamento perfeito. Existem relacionamentos que são ajustados, mas perfeito não existe. E aí a rede social passa a ideia de que existe. Passa a ideia de família perfeita. Então eles têm filhos, eles têm saúde, eles têm dinheiro, eles têm jatinho, eles têm mansão. O que falta? Então, né? É um casamento perfeito, mas na verdade não é, de novo, porque a gente não conhece os pormenores aqui. A rede social só mostra o superficial, só mostra o que é bonitinho, mas o coração cabeludo, sabe? A coisa feia mesmo, aqui a gente não consegue ver. E muitos casais consomem isso na rede social, principalmente as mulheres, consomem isso na rede social e cria uma expectativa de casamento que ela jamais vai alcançar. E ela jamais vai alcançar porque isso é uma mentira, isso é uma utopia, entende? Não é a vida real. E as mulheres, não só as mulheres, né, mas mais as mulheres nessa área, ficam ali vivendo, buscando uma realidade que não existe, uma realidade utópica. Quantos casais têm caído em divórcio, têm caído em esfriamento espiritual, caído em esfriamento relacional, sexual, porque consomem da rede social e acham que aquilo é o padrão.
a ser seguido. E não é, gente. Não é. Infelizmente não é. Um outro problema da exposição é aquilo que eu já falei, né? A gente não pode decepcionar. Não é permitido errar. As pessoas que estão ali com os holofortes virados para si, como é o caso da Virgínia e do Zé Felipe, é como se o erro não fosse permitido. Mas a gente esquece que são os erros que constroem quem somos, né? Não só os acertos. São os erros que constroem o nosso caráter, não só os acertos, não só as lições que a gente aprende no amor, mas principalmente as lições que a gente aprende na dor. E o erro dói. O erro dói, mas é pedagógico, ensina. Então fica essa reflexão pra nós, tá bom? O Brasil tá em surto, né? Meu Deus, será que um traiu o outro? O que será que aconteceu? Porque a família era perfeita, que não sei o quê. De novo, gente, às vezes foi só um esfriamento. Mas é fácil ser família perfeita na rede social. Então leva isso pro seu casamento, leva isso pra sua vida, para suas reflexões. O Instagram, YouTube, TikTok, aqui, gente, é vida de mentira. Entende? A vida de verdade é bem diferente. E a banda toca lá num volume completamente diferente do que a banda toca aqui. Bom, é isso o vídeo de hoje. Desejo sorte pra Airlines, pra Azul Airlines. Desejo que eles consigam se reconstruir. E desejo a mesma coisa pra Virgínia e pro Zé Felipe, que eles consigam ali se reconstruir, se entenderem. A gente fica muito feliz quando uma família é restaurada, porque eu torço pela família, sou uma defensora da família e espero que eles tenham maturidade e privacidade, que vai ser difícil, mas que eles consigam, né, ter essa privacidade para cuidar do coração e dos destroços que o divórcio deixa. A gente pensa que o divórcio às vezes é a solução, que o divórcio às vezes é a libertação, é a cura, mas a verdade é que ele deixa também muitos pedaços. Então que eles possam ter tempo suficiente de recolher esses pedaços antes que os holofortes virem pra cara deles de novo. Até amanhã! Amanhã a gente volta com os top 3 de novo do X. Por favor, se você curtiu, deixa aqui nos comentários. Cara, me segue no Instagram, @tamis.mori. Se você tem alguma sugestão de vídeo, de assunto que você gostaria de ver por aqui, deixa aqui nos comentários ou bota lá no meu Instagram, enfim, me manda de algum jeito. Porque assim, tô começando agora, então eu quero aprender a desbravar esse mundo de rede social, esse mundo de internet de forma não só que traga retorno pra mim, financeiramente, né, não vou mentir pra vocês, mas de forma também que traga conhecimento, que traga contribuição para aquelas pessoas que me acompanham. Eu quero ser luz na vida das pessoas e se esse aqui é um canal, não interessa se eu tô falando para 2, 3 ou se eu tô falando para 200 mil. Se eu tô sendo luz, é isso que importa. Valeu, tamo junto, até amanhã, tchau, tchau.